Então, continuando a nossa história do conto de Natal, agora nós vamos ver o que vai acontecer então com o Scrooge nas 3 noites em que ele vai receber a visita dos 3 espíritos, como o Marley havia dito para ele então na aparição. E olha só, então o Scrooge vai dormir ainda um pouco desconfiado se tudo aquilo tinha sido uma loucura da cabeça dele ou se realmente ele teria essa visita desses 3 espíritos. E ele dorme, está de noite, e quando ele acorda, ainda está de noite, né? Ainda está escuro. E ele fica um pouquinho, né? Meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu dormi, ainda está noite, né? E aí começa a badalar o sino da igreja e ele vê que as horas não tá batendo com o que ele imaginava que era. E então, da porta, ele vê surgir o primeiro espírito, né? O primeiro fantasma. E qual é este primeiro fantasma? É o fantasma dos natais passados. Por que fantasma dos natais passados? Bem, esse fantasma vai levar o Scrooge a fazer uma viagem no tempo. E o Scrooge vai ver como ele viveu alguns natais do passado dele, né, de outros momentos da vida dele. Na verdade, mais especificamente, 3 ou 4 natais o Scrooge vai visitar. Mas ele vai ver o seu passado, ele faz essa viagem no tempo como um mero espectador. Ele não pode interferir na cena. Aquilo ali são apenas as memórias dele que ele está revisitando. E durante essa visita, ele vai começar a perceber algumas coisas sobre a própria vida dele. O primeiro lugar, então, que ele vai, que o espírito, né, que o fantasma do Natal passado leva ele, é um lugar bem pequenininho, uma aldeia. E quando o Scrooge chega até lá, de cara ele percebe que se tratava do lugar onde ele cresceu. E aquele homem carrancudo, né, zangado, ele começa a despertar algo diferente nele. Né? Começa a surgir uma certa saudade, um certo encanto de voltar para onde ele viveu. E aí eles chegam então, ele já começa a ficar muito animado, porque daí ele começa a ver, né, era a véspera de Natal, a lembrança da véspera de Natal ali, e ele começa a ver as pessoas que ele conhecia, as pessoas, os coleguinhas com quem ele cresceu, os amigos da escola. E o fantasma então fala: "Vamos até a escola", né? O fantasma chama ele para irem até a escola. E quando eles vão chegando até lá, o Scrooge já vai reconhecendo o prédio e o fantasma fala: "Você se lembra que tem um menino aqui que ficou sozinho nesse dia?" E o Scrooge logo confirma, né? E quando eles entram, ele revisita a memória então de um Natal em que o Scrooge ficou abandonado pela família na escola. Né? Ele ficou um menino sozinho ali, porque não tinha ninguém, né? Não tinha família. E Scrooge começa a chorar. Ele fica muito triste de revisitar aquela lembrança e ver, né, aquele fato que ele viveu. E aí o fantasma então fala: "Então vamos avançar um pouquinho mais." E aí ele vai para um outro Natal. E o segundo Natal então que Scrooge visita, ele ainda está ali naquela escola, ele já está mais crescido. Porém, ele recebe a visita da sua irmãzinha. E ela vem buscá-lo porque o pai havia concedido que ele pudesse voltar para casa. Ou seja, o que a gente entende daí? Que Scrooge era um menino rejeitado pela família, que possivelmente acabou por ficar muito tempo abandonado na escola. E aí a irmãzinha vem então buscá-lo, né, falando que o pai havia mudado, que agora finalmente eles poderiam voltar para casa. E quando o Scrooge começa a ver tudo isso, né, relembrar o passado dele, ele começa, e ele vê lá aquele menino abandonado na escola, ele começa a chorar muito e fica muito triste, porque ele começa a perceber que as pessoas que hoje, né, ele rejeitava, que hoje ele desprezava, é o mesmo, né, são as mesmas pessoas que ele foi no passado. Né? Aqueles menininhos de rua que ele maltratava, aqueles que pediam ajuda, que ele negava, eram exatamente o tipo de pessoa que ele foi no passado. Né? Aí, em um determinado momento, o espírito pergunta, né, mas qual é o problema na hora que ele está chorando? E ele responde: nada, nada.
Havia um menino cantando uma cantiga de Natal à minha porta na noite passada. Eu deveria ter lhe dado alguma coisa. Só isso. Então, ao ver seu passado, Scrooge começa a repensar muita coisa do seu presente. E aí eles avançam um pouquinho mais no tempo e eles vão para um outro Natal. Eles vão revisitar um outro Natal de Scrooge já mais velho, já um jovem, quase adulto, trabalhando como aprendiz em uma fábrica de madeira, alguma coisa assim. E aí o dono dessa fábrica, então, oferece uma festa de Natal para todos os funcionários. E lá Scrooge conhece uma pretendente. E algumas coisas muito interessantes acontecem nessa festa. E depois dela, que tocam muito, né? Scrooge, ele fica muito triste, muito mal. Mas eu vou contar só depois o que é que aconteceu.